Olá, boa tarde. Eu sou Leopoldina Corrêa, de Fortaleza, para a TV Asas no YouTube. Todos nós ficamos muito balançados com o texto do nosso colega Manuel de Oliveira Rosas. Manuel, ele mora em Lajeado, Rio Grande do Sul. E é aposentado da Previ. No entanto, ele não se acomodou, fez concurso para a Justiça Federal, trabalha na Justiça Federal, lá em Lajeado, mas não se conforma de ver a sua aposentadoria e a nossa indo pelo ralo. Diante do texto do Manuel, eu tomei uma atitude. Arregacei as mangas e, junto com a Anaplab, assumi a responsabilidade de irmos à rua, melhor dizendo, irmos manifestar a nossa insatisfação diante do prédio da Previ, lá no Rio de Janeiro, em frente ao Morisco. Eu passei a mão no telefone e procurei falar com o Manuel para pedir uma autorização a ele para usar o texto dele num vídeo e para arregimentar, convocar. E o Manuel não só autorizou, como se dispôs a ajudar no que pudesse ser possível da parte dele. Gente, um tempinho aqui, eu vou pedir licença para colocar esse chapéu, porque está ventando muito aqui e atrapalha na leitura, antes que inventem verdades inconvenientes sobre os meus cabelos, ou que eu estou careca, ou por motivo de alguma doença. Está ventando muito aqui, como você está vendo, e atrapalha. Eu vou colocar o chapéu. E vou depois tirar o chapéu para o Manuel. Então, como eu ia falando, junto com a Anaplab, nós vamos convocar os colegas que estejam mesmo afim, que estejam dispostos a a fazer alguma coisa e demonstrar seu inconformismo com essa situação. Junto com a Anaplab, a gente está se estruturando, se organizando. Vamos pedir algumas ajudas importantes que eu não posso falar ainda agora, mas a gente está tentando ir atrás da luz no fim do túnel. Então, o colega Manuel não só nos sacode, como nos convoca a reagirmos contra a impunidade desses que burlam e que burlarão nosso fundo de pensão, a Previ. Contra a falta de justiça para a classe que mais deveria merecer respeito nesse país, os aposentados, pois fomos nós que construímos o maior fundo de pensão da América Latina e ajudamos o governo a manter as suas despesas, os seus conchavos, com a ajuda do nosso fundo de pensão. Contra os digníssimos auto-executivos que o banco impõe dentro da Previ, com altos salários, que nós, os associados, pagamos, enquanto os salários deles só sobem em progressão geométrica, os nossos vão minguando a olhos vistos. E a gente não pode se conformar com uma coisa dessa.
Eu queria dizer mesmo assim que ninguém em sã consciência pode se conformar com uma injustiça dessa. Ninguém pode se indignar mais com a injustiça do que o injustiçado. A revolta do aposentado honesto, que é assaltado na sua sagrada aposentadoria, é tão absurda que chega a ser inenarrável. Não tem palavra que possa traduzir essa revolta. Bom, gente, agora eu vou passar a ler para vocês a carta do Manuel. Caro colega aposentado, vocês estão preocupados com o fim anunciado do benefício especial temporário? Alguém aí tem alguma ideia do porquê disso? Alguns podem dizer que, do ponto de vista da economia fria e impessoal, a explicação é que, em função da crise, qual crise mesmo? E as oscilações da Bolsa, a Bolsa nunca oscilou antes. Os resultados financeiros da Previ não foram suficientemente satisfatórios a ponto de permitir a manutenção dos pagamentos. Para aqueles mais acomodados, se a situação é esta, então está explicado. Mas para aqueles um pouco mais inquietos, acredito ser possível levantar alguns questionamentos. Ao longo do tempo, a Previ teve muitos e muitos anos de vacas gordas. E o que fez em benefício dos aposentados? Nada. Simplesmente acumulou. Tinha tanta disponibilidade de recurso que jogou o dinheiro pela janela em investimentos utópicos e de elevados riscos. Submeteu-se aos caprichos dos governantes de plantão para ajudar a salvar essa ou aquela empresa que atravessava dificuldades. Botou dinheiro em privatizações duvidosas e para os aposentados, nada. Enfim, pela primeira vez reconheceu que havia dinheiro sobrando em caixa e, numa atitude afoita, primeiro distribuiu grandes somas nunca explicadas para meia dúzia de apaniguados. Diante disso, o banco também se achou no direito de lançar mão de somas bilionárias para engordar seus balanços e passar a impressão de que tudo era resultado da elevada capacidade negocial e administrativa de uma diretoria incompetente e submissa. Por fim, diante da gritaria geral e de muita negociação, pressão mesmo, a Previ encontrou uma forma de distribuir alguns benefícios aos aposentados, com o cuidado de adjetivá-lo de temporário. Mas o banco continuou se beneficiando. Vez que, diante da suspensão das contribuições dos ativos, também não precisou recolher sua parcela de contribuição. Esclareço que nada tenho contra os ativos, mas se os aposentados tiveram que contribuir todos os meses durante tantos anos para conseguirem a complementação das aposentadorias, quando foi que os da ativa adquiriram o direito de não contribuir? E que isso equivalia a um aumento de renda que deixava o Banco do Brasil numa situação confortável, vez que diminuía a pressão por reajustes. E antes de prosseguir, vamos deixar uma coisa muito clara. O Banco do Brasil hoje é o inimigo número 1. Aquele banco com o qual tínhamos aquela ligação afetiva, pelo qual dávamos a vida e que nos retribuía uma boa forma, deixou de existir há muito tempo. Mas tudo isso que foi dito até agora é a parte mais amena da história. Todos sabem que a Previ está infestada de petistas que rezam pela cartilha do partido
e dirão amém a qualquer coisa que venha de cima. Não é paranoia, não. Acreditem. E é a pior ala do partido. Claro que em tempos anteriores a Previ estava infestada de PSDBista, PFLista, aquela praga que hoje se chama democratas e outros istas de que não me lembro. Então agora é a vez do PT. Pois bem, no ano de quem teremos a maldição da Copa do Mundo e as eleições para presidentes, governadores, prefeitos, etc., alguém aí é ingênuo a ponto de duvidar de que o PT vai se utilizar de todos os recursos financeiros possíveis para conseguir a reeleição da senhora Dilma no ano que vem? Nada contra se a sociedade resolver reeleger a senhora Dilma. Tudo bem, desde que não seja com o dinheiro da Previ, mas que vai ter dinheiro da Previ, aí isso vai. Não parece sintomático que essa suspensão do BET venha em dezembro para que eles comecem a forrar o cofre para esvaziar recursos e investir na eleição? Meus caros, acredito que, descontadas as horas de ócio arduamente conseguidas, aqueles com um pouco de lucidez ainda tirem algum tempo para assistir os noticiários da TV, ler jornais e revistas e os mais ousados até se arriscarem a pesquisar notícias na internet, etc. Pois bem, acredito que todos têm visto as manifestações que estão eclodindo principalmente nos grandes centros, descontadas as arruaças por grupos infiltrados a mando do poder público e pelos malucos em busca de adrenalina que lhes dê alguma emoção nessas vidas vazias e sem sentido. O que se vê ao fundo é a exteriorização da insatisfação que permeia algumas camadas da sociedade, principalmente as mais esclarecidas. E nós, o que fazemos? Ficamos de pijamas em frente à TV, jogamos dominó na praça ou na ABB e reclamamos da queda do poder aquisitivo que já não nos permite viajar uma vez por ano, justamente quando mais temos tempos para isso. De trocar de carro, não digo a cada ano, mas a cada 3 ou 4 pelo menos, e assim vai. E o que fazemos? Reclamamos, ficamos esperando que alguém faça alguma coisa e vamos apertando o cinto, renovando os empréstimos com a própria Previ, que está faturando muito com isso, nos endividamos no cartão de crédito e no cheque especial e por aí vamos. E se não fizermos nada, se não tomarmos uma atitude agressiva, vamos perecer na miséria. Pois bem, retomando a linha anterior, há que se fazer alguma coisa. Nós nos aposentamos do banco, mas não nos aposentamos da vida. Nós não somos inúteis, não somos incapazes, não somos alienados. Mas se quisermos conservar nossos direitos, teremos que lutar. Quem acompanha os noticiários sabe que o PCC está prometendo uma Copa do Mundo dos horrores. Está prometendo que vai barbarizar as eleições e o governo está aterrorizado, porque sabe que se eles prometem, eles cumprem. E onde estão os dirigentes do PCC? Estão presos e o governo está com medo deles. Os sem terra fazem manifestações em Brasília e em qualquer lugar do país. Os índios, pasmem os senhores, os índios fazem manifestações, os estudantes, os bancários, os professores, os gays, as lésbicas, as prostitutas
E o que fazem os bundões dos aposentados do Banco do Brasil? Nada. Ficam apostando numas ações ajuizadas por algumas associações, esperando que algum ministrado não comprometido com o sistema resolva conceder-lhes alguma graça. Ora, gente, vamos cair na real. Se quisermos alguma coisa, vamos buscar. Se não, vamos assumir a condição de velhos rabugentos e ficarmos renugando pelos cantos. É isso que queremos? É assim que vamos acabar as nossas vidas? Foi para ter esse triste fim que lutamos a vida inteira? Então, chega de acomodação, chega de inatividades. Vamos vencer a inércia, vamos levantar as bundas dos sofás e vamos agitar. Divulguem, compartilhem, provoquem, façam a massa crescer. Vamos à luta, porra! Manuel de Oliveira Rosa. Desculpem, gente, mas, enfim, eu vou tirar o chapéu para o Manuel. Obrigada.